O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Quando chegou também Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o maior acontecimento do catolicismo. Não tem outro. Quando a gente ouviu falar assim: mostra um sinal para nós, para que nós possamos acreditar verdadeiramente que tu és filho de Deus. Várias vezes, em outros momentos na Escritura, no próprio Novo Testamento, e Cristo falou: não mostrarei sinal nenhum. Por quê? Porque esse é o grande sinal. Esse é o acontecimento maior. Esse é o absoluto momento glorioso da vitória de Cristo sobre a morte eterna, que venceu o maligno, derrotou ele e acabou, olha só, acabou com aquilo que seria uma morte que nós não teríamos sentido de viver se não fosse destruída a morte. Você fala: por que você vive? Eu vivo por viver. Realmente, se Cristo não tivesse destruído a morte, se nós existíssemos ainda, nós íamos existir por existir. Olha, sei lá, por um acaso você está e eu estou, então vamos vivendo assim até o dia que der. E um dia que acabar, acabou, fechou, e vamos aproveitar tudo que a gente tem que aproveitar agora. Mas se não tivesse destruído a morte eterna. Agora, como Jesus, ele destruiu a morte, o sentido de nós estarmos ainda aqui, ou melhor, melhor, o sentido de nós existirmos, é porque o Senhor, ele veio
capturar a nossa vida perdida por causa da morte eterna. É isso mesmo. E aqui fazendo uma memória brevíssima, toda a Sagrada Escritura, toda ela está preparada, ela foi preparada, ela é preparada, ela é revelada, ela é iluminada no Espírito de Cristo para dizer exatamente isso. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho amado, a segunda pessoa da Trindade, para salvar o mundo do pecado. Pronto, esse é o dia que o Senhor fez para nós, a sua ressurreição. Agora, claro que tudo isso é motivo de grande alegria, de soltar fogos de alegria, como ontem nós fizemos um louvor aqui, o povo talvez que me acompanha, ontem provavelmente, mas o padre não vai fazer homilia? Não, para que fazer homilia ontem? Ontem foi o dia de explodir de alegria, da gente glorificar o Senhor, pelo dia que Ele fez para nós. Mas, hoje, nesse domingo de Páscoa, nós temos que entender uma coisa conjunta com a alegria, essa alegria. Que alegria é essa, padre? É uma alegria que ela acaba com todos os problemas da nossa vida aqui? Não, ela não acaba com todos os problemas. Os problemas continuarão enquanto a gente caminhar aqui na terra, eles vão vir. Vai morrer gente, vai ter doença, vai ter corrupção, vai ter traições, vai ter decepção, vamos envelhecer, vamos nos decepcionar também. Então, problemas, a parte problemática de sofrer, passar pelo crivo do sofrimento, nós vamos ter enquanto vivermos aqui. Então, a ressurreição não muda isso, não é que ela tirou isso da frente de nós, não. Nós que estamos aqui, né, vamos deixar isso bem claro. É que essa alegria que nós estamos cantando da ressurreição, ela tem uma conotação espiritual, e isso tem que ficar muito claro. Por exemplo, ontem nós findamos, né, na parte da tarde, o nosso finalzinho da quaresma, e entramos no novo tempo, o tempo da Páscoa do Senhor. Muito bem, na quaresma nós fomos convidados a viver o quê? Uma vigilância maior, para a gente, alguns fazer jejum mais vezes, rezar mais o rosário. Por exemplo, muitas e muitas pessoas estão fazendo o rosário de madrugada. Maravilha, glorioso, em nome de Jesus, maravilha. Então, pessoas estavam, por exemplo, eu diminuí a quantidade de doces, diminuí ou parei durante um tempo de comer alguma coisa que eu gosto muito durante a quaresma. Isso, perfeito. Fui me confessar, me preparei bem para confessar durante a quaresma. Bem, aí nós entramos nesse tempo novo, que é o tempo que o Senhor fez para nós. Então o que acontece? Se eu disse que as dificuldades, enquanto nós estivermos caminhantes aqui, elas vão continuar. A Páscoa de hoje, essa Páscoa maravilhosa da ressurreição, não nos tira o caminho também que pode nos escravizar ainda. Não tira. Mas, muito pelo contrário, nos leva com a ressurreição a uma busca maior daquilo que pela fé o Senhor fez para nós. Veja, nós acabamos de ouvir na segunda leitura, nós ouvimos Paulo falando à comunidade de Colossenses, falando para nós, traz para hoje, que a ressurreição de Cristo, ela nos leva a fazer o que? Buscai as coisas do alto. Ou seja, se eu não continuar fazendo o meu jejum de vez em quando, não só agora nos 50 dias de glória da ressurreição da Páscoa, não só depois no Pentecostes, não só no final do ano se a gente chegar, não só o ano que vem se a gente chegar, não, sempre. Jejum, fazer penitência sempre, fazer o rosário da Virgem Mãe sempre,
fazer uma boa confissão periodicamente. Periodicamente não é uma vez por ano só não, é o que pede o catecismo em casos excepcionais, ok? Mas sempre buscar fazer orações contínuas. A Páscoa é um anúncio pela fé da alegria do Senhor ter vencido a morte eterna. Agora, se eu não continuar me vigiando, se o Senhor me chamar e Ele não vai colocar uma data para nos chamar, como muitos foram, se eu não me preparar, se eu não buscar as coisas do alto, eu poderei sim ressuscitar no último dia, mas não para a vida eterna. E isso tem que ficar claro. Católicos, irmãos nossos, é a parte melhor dessa homilia agora também, junto com a ressurreição. Se você não continuar se vigiando, Cleide, com a Páscoa que a gente está celebrando, esse é o dia que o Senhor fez para nós, mas não vigie na sua postura como mulher, você como homem, eu como padre, você como agora que está celebrando comigo a Páscoa do Senhor. Não vigie na oração para ver, não vigie. Olha, o mundo está acontecendo tudo ainda e vai continuar. Agora, dá um sentido novo na minha vida a ressurreição. Por que que dá? Porque o Senhor, Ele mostra com a vida dele o que Ele espera que você também um dia viva. Um corpo que não vai morrer mais, um corpo que não vai adoecer mais, um corpo que não envelhecerá mais, um corpo que não vai conhecer mais a corrupção. Mas eu tenho que buscar as coisas de Deus. O que é grave para nós, principalmente cristãos católicos, é que chega na época da Páscoa agora, para-se toda a época de fazer penitência na minha vida. Aí por quê? Porque o Senhor ressuscitou, aleluia, agora nós estamos salvos, vírgula, pela fé, vírgula, salvos, vírgula, pela fé. Se eu não buscar no dia a dia da minha vida a minha conversão, mesmo na Páscoa, eu não entrarei na vida eterna. Irmãos, isso é muito verdade que Cristo colocou. Então, é motivo de alegria? É, porque o Senhor mostra, veja, é uma alegria plena, porque Ele está mostrando a sua grande possibilidade, a minha grande possibilidade, a nossa possibilidade. Não é que você vai para o céu porque Jesus foi para o céu, não, Ele abriu o caminho. Veja, vamos lembrar isso como uma catequese da nossa Igreja Católica. Quando Jesus passa, como ontem nós celebramos com o Círio Pascal, com as luzes apagadas da igreja, simbolizando, Jesus atravessa as trevas. Quais são as trevas? O que a gente está vivendo hoje, o que nós estamos vivendo hoje. Não se iluda, não é um inferno como um lugar onde o demônio está e a gente pode um dia também, se não vigiarmos, eternamente morar lá. Não, não, as trevas é aqui onde nós temos as labutas do dia a dia. Então Jesus, ali com o Círio passando, Ele abre. O que é abrir? Abrir é, eu preparo o caminho para cada um de vós, cada um, mostro como vencer a morte, como você deve se portar no mar desta vida. Veja, vamos lembrar também aquele episódio onde Jesus, Ele não fez um teatro, Ele fez para abrir os nossos olhos, para preparar você, Tiago, para preparar você, Elvis. Como é bonito falar Elvis, né? Elvis. Para preparar você, Roberto. Nome bonito, Roberto também. Meu nome é Roberto também. Marcos Roberto. Pode me chamar de Roberto, está tudo certo. Olha só. Preparar. Jesus, Ele começa a caminhar. Lembra? Lá no mar da Galileia, Jesus caminha sobre o mar. O que simboliza esse mar e esse andar de Cristo, que ainda não tinha ressuscitado não, hein?
Tinha ressuscitado não. O que significa ele andou sobre o mar? Andou. O mar significa esse nosso momento aqui, a nossa caminhada aqui, ó. Sabe a comunhão dos santos? O céu, o purgatório e a terra. Então a terra significa o andar e viver aqui na terra, é o mar aqui. E Jesus, quando anda sobre o mar, o que ele está ensinando? Ele não está mostrando para ele, porque ele é Deus, ele não precisa disso. Ele mostra para você, Cleide, mostra para você, lindinha, mostra para você, mulher, mostra para você, homem, que você também, ao caminhar aqui, recebendo perdas, vindo na tua vida perdas, calotes, murmúrios, doenças, pestes, falcatruas, envelhecimento, saudades. Veja, tudo isso faz parte do mar. O que ele fala? Aprenda a andar sob toda essa fúria que só tem aqui na terra. Lá em Apocalipse fala isso, só tem aqui na terra. Então veja, Jesus ele prepara o caminho. Ele está falando como eu desejo ardentemente. Vamos lembrar essa passagem? Como eu desejo ardentemente que vós experimente o quê? O fogo e a espada, ou seja, uma vida no Espírito. Porque somente com uma vida buscai as coisas do alto. O que é buscar as coisas? Resume, é viver no Espírito de Cristo aqui. O Espírito me dá a graça de suportar a saudade. O Espírito me dá a graça de não entrar em desespero no momento desesperador. Deu para entender? Não entrar em desespero quando o desesperador momento chegou. Quem? O Espírito. Por isso que ele vai dizer: como eu desejo ardentemente que vocês vivam isso. Veja, ele não está dizendo que nós vamos viver, ele deseja. Então a Páscoa de Cristo é uma demonstração onde ele foi primeiro. Ele mostra como exercício, ele mostra como laboratório de caminhada neste mar, como um homem, uma mulher, um padre, um leigo, seja quem for, seguindo ele, passará pelo mar. Ele abriu. São Leão Magno, grande papa da nossa igreja, por isso que ele é santo, ele tem aquele escrito bem resumido, que tem na liturgia das horas, tem também nos estudos teológicos, que ele vai dizer: Cristo venceu aquele que outrora nos vencera. Olha isso. Então, o que significa isso? Significa que o Senhor faz uma escola com a gente. Quando ele vai ser tentado por Satanás, naquele primeiro episódio, ali é chamado grande duelo. Grande duelo, e eu escrevi isso no meu livro. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer, no meu primeiro livro. Ali eu falo grande duelo. Qual é? Esse momento que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para ir ser tentado a Satanás. Satanás é o mar desta vida que nos corrompe facilmente. E ali ele mostra cada investida que o mal chega na vida da gente. E Jesus mostra para mim e para você como que nós devemos nos preparar contra o maligno. E aí o que Jesus fala? Ele mostra um sacramento muito importante. Ele acabou de ser batizado. Então, quais são as armas? Quais são as armas para a gente atravessar esse mar? Por cima dele, o batismo, com o nosso batismo. E o batismo, ele é regado de quê? De oração, de jejum, de penitência. Mesmo eu tendo batismo, se eu não exercitar, o que acontece se eu não exercitar o meu batismo? Eu tenho o batismo, eu tenho os dons do Espírito Santo, você tem os dons do Espírito Santo, só que na labuta deste mar, eu sou engolido o tempo todo. O tempo todo eu vou afundar, porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os dons do Espírito Santo, mas eles não são manifestos em mim, porque eu não tenho mais. Eu relaxei na oração,
eu não faço de vez em quando um tipo de penitência na minha vida, eu não vigio, eu não rezo com a mãe, porque foi nos dada a mulher, a mãe dele foi dada para nós. Então, para quê? Para a gente ir até ela e desfiar um rosário, pedindo o fim da pandemia, pedindo a libertação da nossa família, pedindo o fim dos vícios nossos. Cada um de nós tem vícios. Porque nós somos safados? Não, porque nós somos também herdeiros do pecado primeiro. Então Jesus, ele fala: como eu tenho uma ânsia de que você entre por esse mar, vença ele, para que você igualzinho a mim, olha só a festa, para que você igualmente a mim, você ressuscite, para que nos tornemos um, como eu e o Pai somos um. Eu também quero que vocês sejam, porque nós somos dados para Deus. Aliás, nós somos de Deus, nós nascemos para Deus. Por isso Ele desce e dá a vida por nós. Agora, se eu não buscar a Deus no meu exercício de oração, a minha Páscoa celebrada hoje, ela não tem valor algum. E detalhe importantíssimo, nós temos, como o padre falou agora anteriormente, nós temos uma tendência humana a dar uma relaxada nesse tempo pascal, gente. E mais o Senhor já mostrou que mesmo com o anúncio da ressurreição dele, que nós estamos celebrando agora, não é tempo de relaxar, porque o tempo não parou. Olha o tempo aí, ó. Tudo continua aqui no mar da vida, as coisas continuam gravíssimas, tanto no âmbito família, como no âmbito social. Então veja, por que diminuir o rosário porque chegamos na Páscoa? Por que diminuir as suas orações que você fez um propósito na quaresma? Continua. Tudo bem, claro que isso é razoável, mas eu posso voltar a comer aquilo que eu deixei de comer e é gostoso eu comer? Eu ofereci na quaresma? Pode voltar, agora sem exagero. Aproveite o exercício que você fez e busque em Deus. Se eu conseguir ficar 40 dias sem comer isso, eu posso diminuir a quantidade disso para sempre na minha vida. Vou comer, mas eu vou comer menos, em menor quantidade. Para quê? Para oferecer esse controle, esse querer, essa vitória para a minha santificação e a santificação do mundo também. Entende, irmãos? Então, quer voltar a comer pizza? Quer voltar a comer o seu chocolate? Você vai voltar a tomar uma cervejinha? Beleza, mas não como antes da quaresma, porque perde-se o sentido. Quer dizer, eu fiz durante 40 dias porque os padres da igreja disseram que é bom a gente viver isso no tempo do mar bravo que a gente está vivendo. Pronto, eu fiz. Agora Jesus ressuscitou, está tudo bem, vamos voltar tudo normal. Não. E outra coisa, eu acredito, quando passar, Elvis, o tempo da pandemia, e vai passar, eu acredito que agora já começa a haver um declínio, eu acredito. Quando passar, não afrouxe a sua vida orante nesse tempo, que aparentemente haverá uma calmaria. Não afrouxe, mantenha o rosário com a mãe, procura manter o rosário com Nossa Senhora, irmãos amados. Procura manter um jejum semanal. Mas padre, você viu, diminuiu o número agora no Brasil, está diminuindo, glória a Deus, do Covid. Olha, padre, agora as vacinas chegaram, todo mundo vacinado, agora não tem mais o problema com o Covid no mundo. Glória a Deus, continue rezando o rosário, continue fazendo penitência, ofereça alguma coisa da tua vida, faz um sacrifício. Para quê?
não mais talvez daqui para frente por causa do Covid, mas por causa da sua santificação, pela libertação do vício de um filho que você tem na sua casa, que lhe é escravo ainda das drogas, do teu marido, do teu esposo, da tua esposa, da doença de uma outra patologia de alguém, pelo sofrimento do mundo, pelo sofrimento que o Papa tem, pelo sofrimento que os bispos têm, que os padres carregam também, enfim, nós não podemos parar. Só tem uma coisa aqui, agora a gente pode brincar mais à vontade. Só tem uma coisa que eu admiro naquilo que vem do Corinthians, aqui em São Paulo. Eu não sou corintiano, mas só tem uma coisa que eu admiro. Foi uma música, acho que de uns 10 anos atrás, que ela contagiou, né? Ela viralizou. Isso eu tenho que falar mesmo. A torcida do Corinthians, quando ela se une para fazer alguma coisa, é de arrepiar. Arrepia. Mas arrepia só um pouquinho para mim, depois eu passo também. Quando eles começaram, não para, não para, não para, não para, não para, não para, de ficar pulando assim, os gambazinhos, não para, não. Eu falei assim, não para o quê? Não para com aquilo dessas vitórias, não para de ir para cima, não para de fazer gol, não para de ganhar, certinho. Nisso eu gostei. Por quê? Traz, volta, apaga tudo isso. Você não faz bem não. Agora traz para as coisas do Senhor. Não para de rezar. Não para não. É Páscoa. Vamos cantar glória. Por quê? Porque o Senhor abriu o caminho. Agora eu tenho que passar. Mas como é que eu tenho que passar? Com a graça de Cristo, fazendo a minha parte, a parte dele. Ele hoje, por isso que a gente fala, hoje é o dia que o Senhor, Ele fez para mim e para você. Ele abriu. É que nem o pai, né? Já viu o pai? O pai faz assim. Eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Então o meu pai, ele faz assim. O pai que quer ensinar um filho, uma filha a andar de bicicleta, ele pega a bicicleta e fala assim, ó, pai primeiro sobe e mostra, e começa a falar, tá vendo filho, essa aqui é uma bicicleta, tem 2 rodas, tá vendo, na frente e na trás, tem freio aqui, ó, o pai fala, aqui é o freio de trás, esse aqui, eu não esqueci não, esse aqui é da esquerda, freio da frente. Então a gente usa mais o de trás para dar controle. O pai, olha, o pai está mostrando, ó, tá? O que acontece? Eu vou levantar o banco porque o pai é maior que você, mas depois eu abaixo para você, tá ok? Aí ó, você sobe aqui, põe o pé, apoia com esse pé, vai aqui, e aí ó, força com essa perna direita, pronto, começa a andar, vai olhando para frente. O pai começa a andar para você ver. Primeiro ele anda com a bicicleta, olha pai, aí o filhinho, meu papaizinho, papaizinho, papai, beleza, pai volta. Agora o pai vai segurar você, papai eu vou cair, não, o pai vai segurar você, sobe aqui, que nem o pai falou. Onde está o freio? Está aqui, esse é o de trás, e esse da frente. Na época minha não tinha freio nas bicicletas, viu? O freio era, nós tínhamos que andar com quichute, e punha o pé aqui atrás, assim, você lembra disso? Nossa senhora, hein? Assim, colocava o pé para brecar, então era mais difícil andar de bicicleta, porque não tinha a tecnologia que tem hoje. Mas o pai hoje fala, aqui é o freio de trás, esse aqui da frente. Hoje tem até espelhinho, hoje tem buzininha. A gente fala, sai! A gente fala, sai da frente! Antigamente era grim, grim. Hoje é bibi, bibi, bomó. Tudo é automático. O pai vai junto com você. Bonito ver o pai correndo atrás, né? É um bobão mesmo, né? Correndo assim, segurando o filho. Mas é bonito ver. Por quê? Porque o pai prepara até o dia que o pai vai largar o banco com a sua mão. Largou, está correndo. Sim, filho, eu estou aqui. Você está aí, né, pai? Tô. E largou, o menino começa a ir. Ele vai sozinho. O pai, aí o menino cai lá na frente. Ai, pai, falei, você viu? Você andou, filho. Você arrebentou todo aí, mas andou. Aprendeu a brecar, aprendeu a frear, ou colocou o pé para trás porque não tinha freio, mas aprendeu. É igual.
Jesus, quando Ele recebe e nos dá o dia da salvação, Ele está ensinando a gente agora a fazer a nossa parte. Eu já vos dei o batismo. O batismo o que é? É onde se aprende a brecar com a roda traseira, a roda dianteira, onde você sabe onde tem o espelhinho, como enxergar. É onde você tem toda a malícia para andar e desviar dos obstáculos. Saber parar, saber pedalar, saber olhar quem é que vem, quem não vem. Tudo isso o Senhor, por isso fala, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Agora detalhe, tudo que ele experimentou primeiro. Por exemplo, quem perdeu a mãe, né? Quem já perdeu a sua mãezinha, todo mundo, um dia todo mundo, nós vamos ter que se separar das mães, dos pais, dos filhos, dos netos. Mas Jesus experimentou tudo primeiro. Ele não só foi separado da mãe, como Ele nos deu a mãe dele. Quem é que tem coragem de dar a mãe da gente aqui para alguém? Ninguém tem. A mãe é só minha. Ele experimentou os espinhos na carne dele para dizer, eram as doenças, as dores que um corpo humano pode sofrer. Na época de Cristo não tinha todas as doenças que nós temos hoje. Não tinha. Por isso que diz na carta de Paulo, eu completo hoje na minha carne as dores no corpo, porque eu faço parte do corpo de Cristo, as dores no corpo de Cristo. Olha isso. Eu aceito. Veja, mas como é que eu aceito? Na vida sacramental, no Espírito de Cristo. Eu aceito precisar, se for enterrar, com muita dor no meu coração, mas com o Espírito de Cristo. Eu aceito precisar ir no médico, com o Espírito de Cristo. Eu aceito passar por uma fase terrível econômica na minha vida, mas com o Espírito de Cristo. Veja, então a Páscoa que nós hoje estamos celebrando, ela precisa ter essa conotação verdadeira. Não é que acabou os problemas, não, os problemas continuam. No meu exercício que eu comecei a quaresma, eu preciso continuar, porque se eu não vigiar, eu vou voltar a viver a escravidão pior, é como diz a palavra. O demônio, quando ele entra na casa, ele faz um chiqueiro lá dentro. Uma vez você tirando, limpando, indo confessar, usando os sacramentos da igreja, ok? Fazendo jejum, penitência, o que acontece? A casa é limpa. Agora, o que Cristo nos ensinou? Uma vez a casa limpa, no tempo que a gente viveu, preste atenção, você confessou bem, você fez penitência, você fez jejum, você fez abstinência, você diminuiu muita coisa pela causa de Cristo. Então você limpou a casa. Se você não vigiar, veja, a Páscoa chegou, agora vamos voltar devagarinho fazendo tudo que a gente fazia antes. O mesmo que foi retirado, aliás, aquele que foi retirado ao sair, percebendo a casa com as portas destravadas, as janelas abertas, o que ele faz? Ele não volta mais com aquele mesmo número. Se ele entrou em 3, agora ele percebe a casa vacilante, ele chama mais um exército dele e fala, vamos para lá, porque para lá a casa está vazia, e aí a ruína é total. Então, irmãos, a Páscoa não é vacilo de vigiar. Continue, é palavra da igreja. O autor do livro sagrado, Hebreus, leia Hebreus, porque isso aqui é muito importante a gente deixar bem claro. O autor sagrado que escreveu a carta aos Hebreus, ele escreve: Cristo, aliás, ele vai falar no geral, hein? Nós, chamados por Deus ao passar por esse mar da vida, preste atenção no que o padre vai falar agora. Nós que fomos chamados para viver em Cristo, estamos ainda nesse mar da vida, nascemos uma única vez.
e uma única vez morreremos. Está claro aí? Está claro aí para você? Se não está claro, precisa ficar claro. Porque Cristo ressuscitou. Ressuscitou o quê? A mesma carne dele, o mesmo corpo dele, o mesmo, não é outro. Não é que ele ressuscitou num outro corpo, no mesmo. Esse corpo dele morreu, e nós celebramos esses dias aqui, e esse mesmo corpo, o mesmo, ressuscitou. Tanto é que quando João ele escreve o Apocalipse, João foi o discípulo querido de Jesus. Ele teve aquela imagem profética. Diz, meu Deus do céu, ele viu o céu. E como é que ele viu o Cordeiro? Ressuscitado. Como é que estava o corpo do Cordeiro? Com as suas chagas expostas, mas não mais sangrando, não mais com dor, não mais doídas com a dor do prego, com a dor do lançamento, do lancetar da espada, da lança do soldado. Não, mas está lá a marca do corpo ressuscitado. Nós significa, quando eu ressuscitar, fazendo por onde, se o Senhor me ressuscitar e me levar para a vida eterna, para ter um corpo glorioso como o dele, eu também vou trazer as marcas dos sofrimentos nesse mar da vida, mas não mais o corpo igualzinho. Nós vamos trazer a essência desse corpo ressuscitado, mas é este corpo, não é o corpo numa mulher, não é o corpo agora de um outro homem. Eu fui homem numa época, agora eu sou mulher. Não, isso é para os nossos amados irmãos que acreditam na reencarnação, ok? E nós respeitamos a doutrina deles, mas nós cristãos católicos, que cremos e professamos Jesus Cristo ressuscitado, temos ali a carta aos Hebreus: uma vez nascemos, uma única vez morreremos. Nós não vamos nascer e reencarnar. Respeitamos essa doutrina, repito. Mas católico que fala e é batizado e quer viver o catolicismo e acreditando, um dia nós vamos ressuscitar no outro corpo, isso aí é espiritismo, não é católico. Vamos deixar isso bem claro, porque muita gente nesses dias aqui fica confuso mesmo, gente, ok? Então a igreja esclarece, leia lá, o autor sagrado em Hebreus está lá: uma vez o Senhor nos fez para nascer, uma única vez, uma única vez morreremos. Pronto, acabou. Penso eu que isso não precisa ser mais discutido entre nós católicos, respeitando a doutrina, a espiritualidade dos nossos irmãos espíritos, no qual na minha própria família tem vários. Pronto, vamos deixar isso bem claro, tá? Então, irmãos, hoje é o dia que o Senhor fez para nós, ok? Vale a pena a gente lembrar de todos esses que passaram. Eu lembrei muito, olhei muito para a foto da minha avó que me criou esses dias, né? O meu avô. Eu tenho uma foto onde eu estou bem no meio. Eu fiz a minha primeira comunhão. A foto já está ficando até sem muita cor, né? Faz tempo isso. Foi em 81. Olha só, muita gente aqui. Você já tinha nascido em 81? Você nasceu em 81? Tá velhinha também, filha. Graças a Deus, né? Estamos envelhecendo, né? Bacana isso aí. Então, 81, minha primeira comunhão. Estava assim, a minha avó sorridente do lado, tipo assim, que orgulho do meu neto, né? E o meu avôzão assim, os dois portugueses assim, do lado assim. E eu estou ali. Eu fico olhando, os dois já não estão mais aqui, mas eram orantes. Aí na foto assim embaixo eu tenho a foto do meu pai, né? Meu pai já mais recente, faleceu, quer dizer, já faz quase 20 anos atrás, mas está lá. Aí eu ainda até pretendo, se Deus me permitir, eu quero ter a foto de toda a minha família que já está no céu, porque eu quero olhar não com tristeza, eu olho com alegria, sabe? Porque eu falo assim, eles foram primeiro,
E aqui eu termino. Me permite, Elvis Presley? Elvis é um nome tão bonito. Mostra o Elvis Presley para o público no Brasil. Elvis, dá um sorrisinho. Isso. Ele está sorrindo. Não é aquele sorriso torto do Elvis, mas é um sorriso bonito, porque ele é um sorriso que hoje está glorificando a Deus com a ressurreição. Nosso querido Elvis. Pode voltar para o padre, para não gastar muito Elvis. Não gasta ele, pode voltar. Isso. Olha aqui, ó. Vou contar uma história para vocês. Já contei aqui, para a gente entender um pouco essa questão de aqueles que foram. Isso é um fato real que aconteceu na minha vida. Eu tinha por volta de uns 12 anos de idade. Não, desculpa. Eu estava com 11 anos de idade. Eu estava na quinta série, se eu não estou... quinta série eu estava. Quinta. Era ginásio já, né? Fala ginásio naquela época, quinta série. O meu irmão mais velho, o Marcelo, que está aí junto com a gente, ele é 2 anos mais velho que eu, pouquinho, né? Quase a mesma idade. 2 anos, só que ele estava 2 anos, né? Na frente. Então ele estava na 7ª. E o que acontece? Nós, pela primeira vez, ficamos no mesmo horário, na mesma escola, estudando juntos. Foi o único ano que a hora ele ficava na parte da manhã e eu ficava na tarde. Hora ele estava na tarde e eu estava na manhã. E eu era uma pessoa mas muito inseguro na minha vida. Quando eu era moleque, eu tive que passar por psicólogos. Eu tinha muito medo dos seres humanos, das pessoas, a não ser o meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Então quando eu fui para a escola, com 6 aninhos eu fui para a escola, fiz o prézinho. Então, na mesma escola minha mãe conseguiu colocar eu, meu irmão, depois o meu irmão mais novo. A minha irmã não, minha irmã foi já numa outra escola. E aí quando eu fui fazer a minha experiência de escola, para mim foi uma tortura, porque eu não tinha ninguém do meu sangue ligado a mim naquela região, naquele local geográfico. Eu me sentia tão só. Eu chorei até a 5ª série, gente. Não tenho vergonha de falar não. A minha mãe me levava, ela dava tchau, e eu lá de baixo, eu entrando no portão da escola, tchau mãe, tchau. É como se eu fosse me despedir para sempre. Era um tormento terrível. Ela deve estar escutando, ela deve estar até rindo nessa hora. Aí o meu irmão conseguiu entrar no mesmo horário, quando eu estava na 5ª série e ele na 7ª. O que acontecia? Eu sabendo que ele estava no mezanino, lá em cima, na parte do mezanino acima, ficava as séries mais altas, né? Quando eu ia ter prova, o que eu fazia? Provas na escola, me dava dor de barriga, eu ficava com muito medo, e eu estudava, mas eu era tão inseguro, que eu pedia licença para a professora. Eu já estava com choro. O que foi? Eu não estou passando bem, eu vou ali. Aí ela deixava, você quer que eu vou junto? Não deixa. Eu corria lá para meu irmão, né? E falava, Marcelo, chamava ele assim, a professora liberava. Olha, vai ter prova, eu não vou conseguir. E o meu irmão lá, Marcos, eu vi você estudando, você vai conseguir. Você lembra que a mãe tirou o probleminha para você? Você lembra como é que é? Eu falei, não lembro, não estou conseguindo lembrar nada agora. Calma, não sei o que. E era assim, foi assim o ano todo. Agora, detalhe, quando meu irmão chegou na 8ª série, era até a 8ª que a gente saía daquela escola, que era municipal, de 1º grau, depois ia para o colegial. Quando ele chegou na 8ª, eu também, foi um ano que a gente ficou juntos. Imagina a despedida. Eu sabia que era o último ano do meu irmão naquela escola, e eu ainda tinha mais 2. Eu tinha que fazer mais 2. Aquilo me dava uma angústia tão grande, gente, mas tão grande. E quando ele foi, no último ano, eu queria estar fazendo a 8ª série. Eu queria estar junto com meu irmão. Eu falava para ele, como que é a 8ª série? Me conta como que é a 8ª série. Me fala. Os colegas são legais, porque meus colegas são meio bombons, são tudo bobo. E os seus aí da 8ª série já é mais madurinho? E como que são os professores? Como que é a disciplina? Como é que é? Marcelo, eu queria estar junto com você. Eu falei, não, você vai ter que passar por isso aí ainda. Pois é, irmãos, o que eu quero dizer é que quando meu irmão saiu da escola, foi para o colegial, eu tive vontade de morrer, de estar naquela mesma escola sem ir com ele. Por quê? Eu tinha medo, eu precisava, eu queria inaugurar junto com ele um tempo novo. Quando eu olho as fotos da minha avó, dos meus parentes, dos meus tios, do meu pai, eu fico pensando, vocês já experimentaram aquilo que a gente ainda não experimentou.
já experimentaram muitas coisas que nós experimentamos, e às vezes até pior, mas vocês já deram um salto que a gente ainda não deu. E eu acredito, por isso que eu quero ter a foto de todos eles, porque eu conheci a minha parentela, eu sei de onde eles vieram, a estirpe religiosa deles. Eu creio que eles estão no céu. Como eu queria também já inaugurar junto com eles, e junto com muitos e muitos e muitos. Claro, eu não estou dizendo que eu quero ir embora daqui, não estou dizendo que o Senhor me tira daqui, não, nós nem podemos dizer isso, mas estou dizendo, nós deveríamos treinar isso na nossa vida. E eu ainda estou na 5ª série. Vamos sair daqui hoje pensando assim? Eu ainda estou na 5ª série, mas ainda falta mais um pouco para eu caminhar. Pode ser que esse pouco seja até amanhã, pode ser que esse pouco seja até o final do ano, pode ser que esse pouco seja até o ano que vem, pode ser que seja daqui a 5 anos, 10, não sei. Mas e aqueles que foram? Que vontade, porque eles já foram. Como eu queria experimentar aquilo que eles já fizeram, porque eu me sinto só. É que o Ministério de Música, certamente, eu não vou fazer isso, não vou colocar vocês nesse enrosco não. Mas lembra aquela música que o Padre Léo, o saudoso Padre Léo, cantava? Eu não, como é que é? Não me acostumei na terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde eu... Alô meu Deus, música bonita, né? Irmãos, que o nosso treino, termino aqui, que esse treino da nossa vida aqui, com pai, com mãe, com filhos, com neto, com paróquia, seja um treino bonito, em Deus, mas com vontade do céu. Quanto mais eu rezo, mais vontade eu tenho de Deus. Treina isso, para um dia a gente cantar: eu não me acostumei nas terras por onde andei. Amém? Que Nossa Senhora caminha com a gente, e ela está caminhando. Mãe, imagina a felicidade de Nossa Senhora agora, né? Nos peguemos com ela também, irmãos, para proclamar a grande vitória de Deus na nossa vida. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu creio, né? Vamos professar a nossa fé, irmãos, juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido